E aí pessoal, beleza? Eu sou Daniel Godoy, conhecido também como Maluco do RH, e hoje eu vou contar para vocês por que não utilizar folhas de ponto manual na sua empresa. Para quem não sabe, folhas de ponto manual são comumente utilizadas por aquelas flipetinhas, igual essa que eu vou mostrar para você aqui, ou então nos livros ponto. Se você quiser conhecer também vários tipos de relógio de ponto, como que eles funcionam, a gente vai deixar um link aqui para você na descrição, beleza? O que é a folha de ponto manual? É o método mais antigo da gente marcar ponto. Geralmente o colaborador preenche o nome dele, o horário de entrada, o horário de saída, os horários de almoço e geralmente ele assina depois. Mas ela traz muitos riscos também para você, para sua empresa e até para ele. O primeiro risco que uma folha de ponto manual traz para você e para sua empresa. Muitos colaboradores esquecem de preencher durante o dia essa marcação e aí quando chega no final do mês, o RH precisa fazer a apuração, que vai fazer a folha de pagamento do colaborador, ele chega e acaba preenchendo tudo no mesmo dia. O que acontece? Essa folha de ponto manual é preenchida com os mesmos horários de entrada, os mesmos horários de saída e muitas vezes com a mesma caneta e a mesma tinta. Vamos combinar que no eventual processo trabalhista, a pessoa claramente percebe, né, quem está analisando aquela folha, claramente percebe que ela foi preenchida no mesmo dia. Isso é chamado de ponto britânico. Ou seja, sempre o colaborador entra às 8 da manhã, sai para almoçar exatamente ao meio-dia, volta às 13 horas e depois ele acaba indo embora às 5 da tarde, exatamente. Poxa, mas nenhum dia ele chegou um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. O segundo problema dessa folha é que muitas vezes essa folha pode ser perdida. Muitas vezes você tem as folhas de ponto ou o livro ponto que fica dentro de outro estabelecimento, dentro de uma outra filial, às vezes dentro de um cliente onde a pessoa preenche e muitas vezes essa folha de ponto é perdida. E o que acontece quando essa folha de ponto é perdida? O RH sempre se lasca para tentar pegar e preencher de novo. E aí mesmo que ela estava sendo preenchida de forma correta e não como o primeiro problema que eu contei, uma vez que ela é perdida, o RH pede para a pessoa preencher manualmente e acaba preenchendo os dias perdidos, tudo de forma britânica ou bem inexata, né? Terceiro problema que a gente pode ter quando a gente tem uma folha de ponto manual. Embora a lei obrigue apenas empresas com mais do que 10 colaboradores a utilizar um sistema de controle de jornada de forma eletrônica ou automatizado, a sua empresa não fica segura em um eventual processo trabalhista se você utilizar as folhas de ponto manual. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um colaborador, ele preenche a folha de ponto diariamente. E até preenche corretamente. Entrou às 8h03, 8h05, 7h58, não importa. Ainda com horários ainda alternados, etc. Lembrando, preencheu corretamente conforme os horários que ele entrou. Numa eventual saída, por uma questão de má fé, por exemplo, ele pode alegar que ele saiu em horários diferentes do que ele quer alegar na folha e conseguir algumas testemunhas, por exemplo, para dizer que isso era verdade. E que ele saiu, por exemplo, 10 da noite. Nesse caso, a gente gera um monte de problemas para a empresa para tentar provar a veracidade da informação que estava naquela folha de ponto. Como câmeras de segurança, acesso a portas ou outras testemunhas, né? As duas portarias hoje que regulamentam sistemas de controle de jornada são a portaria 1510/09 do Ministério do Trabalho, que é a portaria mais antiga. Ela regulamenta aquele REP, aquele relógio eletrônico de ponto que você coloca o dedo, imprime papelzinho, que trambolhão lá. E também tem a portaria 373/11, que é uma portaria um pouco mais nova e ela regulamenta os sistemas alternativos de controle de jornada, em que são baseados em sistemas como a Ponte, que trabalham com tablets, celulares ou mesmo pelo computador. Se você quiser conhecer um sistema de ponto eletrônico completo para sua empresa, que funciona num tablet fixo à parede, substituindo o relógio de ponto tradicional, mandando comprovantes por e-mail, sem bobinas, sem quebras, e ainda controlar o ponto dos seus colaboradores que trabalham em home office ou na rua apenas com o celular, o smartphone, conta com a gente. Fala aqui com a Ponte e a gente vai poder te ajudar. Se você tiver uma crítica, uma dúvida, uma sugestão, deixa aqui com a gente nos nossos comentários que a gente vai tentar montar um vídeo especial para você para poder responder suas dúvidas. Beleza?